A paz do Senhor, uma boa tarde de salvação, bom dia ou boa noite. Para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, aqui quem tem o privilégio de conversar com vocês é a irmã Wilma Oliveira. E hoje nós vamos falar do Apocalipse. Isso mesmo, vamos falar do Apocalipse, um assunto pouco falado hoje em dia, que é de suma importância, pois estamos vivendo o dia do mesmo. Os dias do Apocalipse, estamos vivendo o fim ou o início do fim. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre o selo. Deixe o seu like, o seu joinha, inscreva-se também no canal e compartilhe para que possamos alcançar mais vidas. Assista até o final, por favor. Vamos lá? Vamos ler Apocalipse capítulo 6, que fala dos 6 selos, e o versículo 1 e o 2, que diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: Vem ver. E olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Antes de tudo, vamos entender quem é esse cavaleiro. Esse cavaleiro, alguns dizem que é Jesus, mas não é Jesus. Sabe por quê? Primeiro ponto. Jesus foi o que abriu o selo. Então não teria como ser Jesus. Jesus abriu o selo. Logo no começo, na visão de João, que João viu o anjo com o livrinho, e com o livro selado, né? E o livro... E ele olhou, procurou, não tinha nem na terra, nem debaixo da terra, nem debaixo do céu, nem no céu, ninguém que pudesse abrir o livro e nem sequer olhar para ele. E João chorava e chorava e chorava. Até que chegou até ele um dos anjos, ou foi um dos anciões, e disse a ele que não chorasse, pois o cordeiro que havia sido morto e reviveu, era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então, não existe a possibilidade de ser Jesus. Embora muitos acham e digam que é Jesus, mas não é Jesus. Vamos ter mais uma... Como é que se diz assim? Vamos olhar mais um ponto que mostra claramente que não é Jesus. A visão de Jesus. Aqui no capítulo 20 do livro de Apocalipse, o versículo 11 diz assim, tem por título o cavaleiro no cavalo branco. Também o cavaleiro no cavalo branco, por isso as pessoas se confundem. Mas veja a diferença entre esse cavaleiro e aquele cavaleiro. E vi o céu aberto, e eis que é um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-no o exército no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, ele mesmo é o que pisa o largar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa é a visão de Jesus Cristo que João teve. Então não existe a possibilidade de Jesus
ser o cavaleiro que está que sai quando o selo é quebrado, quando o selo é aberto. E quem seria, pois, esse cavaleiro? Esse cavaleiro, ele sairá para enganar as nações. Chama-se também como falsa paz, anticristo e homem iníquo. Paulo chama assim. Na carta, se eu não me engano, parece que é no 2 Tessalonicenses, que Paulo fala assim. Esse homem não é nada mais, nada menos do que o anticristo, que já opera no mundo, porque o seu espírito opera. Assim como o Espírito de Deus opera na terra, o espírito da enganação também opera. Por isso que vemos tanta mentira, tanta imundícia no meio do povo. Porque o espírito do anticristo, ele já opera, o espírito do engano, do erro. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então que nós vamos entender que esse não será Jesus. Fiquemos atentos, porque quando aparecer a operação da falsa paz, né? Porque surgirá um homem, irmãos, surgirá um poder, um sistema, a qual trará paz para o mundo, para a humanidade, o qual ele resolverá problemas que até então não tinha achado solução. Ele encontrará solução para doenças, cura para doenças, solução para a fome mundial, para as pestes, para a guerra, firmará acordos de paz, né? Ele reunirá o mundo e ele reinará sobre o mundo. Por isso que foi lhe dada uma coroa, porque ele reinará sobre o mundo, porque ele quer ser semelhante a Deus. Certo que nunca será, mas ele quer ser semelhante a Deus. E muitas pessoas o endeusará, lhe colocará como Deus, verá como um Deus, devido às soluções que ele trará sobre o mundo. As pessoas vão olhar e dizer, esse cara é o cara. Outros vão olhar e vão dizer, esse cara é Deus. Enganados. E temos que ser vigilantes, porque a palavra do Senhor, ela fala que, se possível, enganaria até os escolhidos. Né? Então nós devemos estar buscando de Deus o entendimento da parte de Deus, para que quando esse tal aparecer, nós venhamos ter plena consciência e sabedoria divina da parte de Deus, e que ele não é o nosso Cristo, porque o nosso Cristo veio como homem, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Breve voltará, é muito breve, irmãos. Falta ainda se cumprir profecias. Sim, falta. Mas nós devemos estar preparados como se fosse hoje, como se fosse agora. Todos os dias nos preparando, nos negando. Mas aparecerá esse homem. Porque não se engane, amados, Satanás, ele é... Como é que se diz? Satanás, ele é imitador de Cristo. Ele é imitador de Deus. Ele quer ser semelhante a Deus. Então, ele vai fazer de tudo para parecer com Deus. Não é? Então, que nós venhamos ficar atentos e não venhamos nos confundir, porque esse que aparecerá no mundo com fama de bom moço, esse que aparecerá no mundo com fama de bonzinho, vestido de branco, né? Trazendo paz para todos que vivem debaixo do sol, como diz Salomão, esse não será, nunca foi nem nunca será o nosso Cristo. O Estado de Israel, o país de Israel, não sei como é que chama, não sei se é país ou se é Estado,
os judeus, ou seja, assim, os judeus esperam um Messias. Eles esperam um Messias. Eles não aceitaram Yeshua, Jesus, como Messias, rejeitaram, né? Até no livro de Isaías, que Isaías profetizou a vinda de Jesus 700 anos antes de Jesus nascer, já falava que eles o rejeitariam. E assim, quando Jesus nasceu, que cresceu, que iniciou o seu evangelho, que fez a obra do Senhor, ele foi rejeitado. Porque era o filho do carpinteiro. Porque o povo de Israel esperavam um rei, né? Mas Jesus em si, na palavra a gente entende que ele não veio nem de longe com a aparência de rei. Ele é o nosso rei, mas ele não veio com aparência de rei. Ele veio como pobre, um pobre que vivia no meio de mendigos, que vivia no meio de pecadores, e foi rejeitado e foi morto. Ressuscitou, muitos acreditam que ele ressuscitou e muitos não acreditam que ele ressuscitou. Né? Muitos dos judeus não creem em Jesus como seu Messias, como nós cremos, porque pela graça do Senhor nós fomos salvos. E eles não aceitaram Jesus e esperam um Messias. E esse Messias virá. Há quem diga que esse Messias já está entre nós, já está no mundo, já está em Jerusalém, esperando o dia e a hora para que ele se revele. Se você pesquisar, você vai encontrar muitos vídeos falando sobre isso. E esse cavalo branco, e esse cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6 de Apocalipse, nada mais é do que ele, o Messias esperado pelos judeus, a qual para nós é o anticristo, é aquele que vem contra tudo que é de Deus. Ele vem contra o povo de Deus, ele vem querer parecer Deus, ele vai machucar o povo de Deus, ele vai perseguir o povo de Deus. Ele vai se assentar no trono e querer ser como Deus, vai querer se crescer. É tipo a visão de Daniel, que Daniel fala sobre a ponta pequena que subiu até os céus. Esse é ele. O cavaleiro do cavalo branco, que vem para enganar as nações. Esse é ele. Então nós devemos abrir os nossos olhos e vigiar, ficar atento, buscar da palavra de Deus, para que venhamos estar de olhos abertos quando ele se manifestar. Muitos que se diz cristão, que diz que conhece a palavra de Deus, quando vê a operação do erro no mundo, que vier a falsa paz, muitos desses se desviarão para seguir aquele, esquecendo do que Jesus falou e da sua palavra. Então, esse vídeo não é nada mais, nada menos do que um alerta, e que possamos abrir os nossos olhos e ficar atento. Glória ao nome do Senhor. Peço desde já, amados irmãos, que vocês se inscrevam, compartilhe, né? Deixe o seu like se vocês gostaram e posta aí nos comentários, coloca aí nos comentários algum assunto que vocês queiram que eu traga nos próximos vídeos. Glória ao nome do Senhor. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijão com todo respeito. Obrigado. Tchau.